Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos no nosso programa É Tempo de Falar. Como vocês podem ver, hoje nós estamos trabalhando com um equipamento um pouquinho mais simples, visto que o nosso equipamento ele teve um probleminha técnico e nós já estamos dando um jeito de consertar, mas eu achei importante que fosse feito o programa, visto que já estamos há quase 10 dias sem nos comunicarmos. E eu quero hoje responder a pergunta, a segunda parte da pergunta do meu amigo Tiago Martins, que é a seguinte: no último programa, não na semana passada, mas no último programa eu respondi quem são os evangélicos e classifiquei de uma forma muito sucinta os evangélicos em 3 grupos. E hoje eu quero falar sobre a crença que os evangélicos têm, a base da crença deles, porque a pergunta do Tiago era esta: quais são as crenças, ou no que creem os evangélicos, quais são as crenças básicas dos evangélicos? Eu não vou poder dar uma resposta com muitos pormenores, mas vou falar sobre a base da crença evangélica que está vinculada à reforma protestante. Como eu disse, o grupo neopentecostal, eu falei de 3 grupos, né? O terceiro é o grupo neopentecostal. Esse grupo tem se desviado, de certa forma, destas crenças que eu vou comentar hoje, ou desses princípios. Me recordo que eu havia dito que a reforma protestante ela trouxe à baila 5 princípios que são chamados de 5 solas. Só para recapitular: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria, ou soli Deo gloriae, depende, a terminação, a termologia é um pouquinho diferente, mas o que interessa é o conteúdo. Então, assim, para que vocês entendam no que creem os evangélicos, eu vou começar falando deste primeiro princípio que é muito importante, que é o sola fide, e que é sinônimo da doutrina que está extremamente atrelada ao nome evangélico, que é a justificação pela fé. Este sola fide, eu vou tratar ele, eu poderia tratar o sola scriptura, mas acho que o sola fide é importante que você entenda em primeiro lugar o que é o sola fide. E ele é o princípio, talvez o mais importante, o que vai distinguir os evangélicos de muitos outros grupos religiosos, inclusive dentro do cristianismo. Vamos lá. Eu trouxe hoje umas anotações aqui, porque como eu preciso usar alguns termos técnicos, é melhor que eu leia e depois eu explano um pouquinho em cima daquilo que eu vou ler. Antes de dizer o que é o sola fide, o que é a palavra sola? Sola significa somente. Então, sola fide, os evangélicos creem que somente pela fé eles podem ter acesso a Deus. Sola fide, diz aqui o meu conceito que está nas minhas mãos, é o ensinamento de que a justificação, interpretada na teologia protestante como sendo declarada apenas por Deus, é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Embora na teologia protestante clássica, a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Ou seja, os evangélicos creem que para ter acesso diante de Deus, para serem salvos, porque eles entendem, aqueles que verdadeiramente são evangélicos, eles entendem que são pecadores, que receberam uma natureza pecaminosa oriunda do pecado original de Adão e Eva, e eles entendem que para poderem restaurar o seu relacionamento com Deus, para poderem ser salvos, para ir para a eternidade junto a Deus, não para a condenação eterna, mas para a salvação eterna, eles precisam crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo morreu na cruz. E o único meio pelo qual eles podem se apropriar daquilo que Cristo fez na cruz, ou seja, foi na cruz que Cristo conquistou a nossa salvação, que ele propiciou a salvação às pessoas. As pessoas que são evangélicas verdadeiramente entendem que para receber essa salvação, o único meio é a fé. Ou seja, não adianta ficar tentando praticar uma série de exercícios espirituais ou atos religiosos para serem salvos por Deus. Tem muita gente que faz isso, né? Eu vou fazer essas boas ações porque eu sei que no final da minha vida Deus vai fazer aí uma balança, vai computar essas ações e eu vou ir para o céu. Não. Nós entendemos o seguinte: somente quando a pessoa reconhece, eu sou um pecador, e pela fé, por nada mais,
ela diz: Jesus, eu creio em ti, eu creio que eu mereço ir para o inferno, mas eu me aproprio do que tu fizestes na cruz. E creio que a tua justiça, porque tu és justo, me justifica. No momento em que eu dou a minha vida a ti, tu viras o meu advogado, tu te tornas o meu advogado, e tu me justifica diante de Deus. No momento que a pessoa faz isso, ela está crendo no que a Bíblia ensina acerca do único meio pelo qual o homem pode ser salvo, que é a fé em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro princípio. Nós já nos diferenciamos aí dos católicos que acreditam que a sua salvação está atrelada a boas obras. Isso eu vou falar no próximo programa, ok? O segundo aqui papelzinho que eu tenho, o segundo princípio que está aqui nos meus papeizinhos, né, nas minhas anotações, é o princípio do sola scriptura. Sola scriptura é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus e a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Ou seja, quando os reformadores deram início na Reforma Protestante, eles começaram a entender que para se chegar diante de Deus, para entender o que Deus tem para a vida do homem, o plano de Deus para a vida do homem, e para entender o próprio Deus somente pela palavra dele, que é a Escritura, a Bíblia. Nós cristãos entendemos que na Bíblia, nós cristãos evangélicos entendemos que na Bíblia contém todas as coisas que nós precisamos saber acerca de Deus e dos seus ensinamentos, e a Bíblia se tornou para os evangélicos, ao menos para os dois primeiros grupos que eu falei, os protestantes clássicos, históricos, tradicionais e os pentecostais, a Bíblia se tornou a única norma, o único parâmetro para a sua vida de fé e para a prática da sua fé. Já o grupo neopentecostal, ele vai acoplar algumas coisas que não estão sendo ensinadas, alguns ensinamentos que não estão na Escritura, que eles criaram a partir de uma distorção do que a Escritura ensina e também a partir de ideias que eles acoplaram à Escritura Sagrada. Assim também como as seitas, os mormons, eles têm um outro livro além da Bíblia, os testemunhas de Jeová, o próprio adventismo, o catolicismo. Por mais que eu tenha dito que eu não entendo o catolicismo como seita, eu vou explicar depois aonde é que eu entendo que ele não é seita, e tem uma parte do catolicismo que eu entendo que de fato ele se tornou uma seita. Eu vou dar uma explicação no programa seguinte. Eles também, além da Bíblia, eles entendem que existe uma tradição, e eles se valem dessa tradição, dos dogmas da Igreja Católica, para servir como regra de fé e prática dos membros da sua denominação. Ou seja, os evangélicos, os verdadeiramente evangélicos, podem até discordar em alguma questão bíblica aqui ou acolá, mas a Bíblia é a norma de fé e de prática deles. O terceiro princípio, e realmente muito importante também, é o princípio do sola gratia, ou seja, o primeiro, sola fide, somente pela fé alguém pode chegar diante de Deus e ser justificado. O segundo, sola escritura, a Escritura é a nossa norma de fé e de prática e de conduta. E o terceiro, sola gratia, ou seja, somente pela graça é que nós somos salvos. Sola gratia, eu vou ler aqui, é o ensinamento de que a salvação vem por graça divina ou favor imerecido apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus e que é, então, este presente ofertado ao pecador, e isto por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, alguém para se achegar diante de Deus, ele precisa crer em Deus, por isso o sola fide. E ele precisa entender que no momento em que ele crê em Jesus, ele não precisa fazer nada para ser salvo. Por quê? Porque não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Ele recebe essa salvação inteiramente de graça. A palavra de Deus vai dizer isto lá em Efésios, que a salvação é um dom de Deus. E a nossa salvação não vem de nós. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Nós temos apenas que, crendo, receber gratuitamente este presente. Ah, meus irmãos e meus queridos que estão me ouvindo, tem pessoa que tem uma dificuldade imensa para entender isso.
num mundo em que as pessoas geralmente têm que pagar alguma coisa para receber algo, quando a gente fala isso, tem gente que diz, não, mas é só isso? Ah, mas esse só isso requer o que eu acabei de dizer, reconhecer que é um pecador, reconhecer que não merece o céu, que merece é o inferno, e por fé dizer, Deus, eu aceito que o teu filho pagou um alto preço para morrer por mim, e de graça eu me aproprio do sacrifício dele na cruz. Há muitas pessoas que querem pagar, comprar a sua salvação, e aí vão fazendo alguns, como eu já disse anteriormente, exercícios espirituais para isso. Isso é uma ofensa ao que Jesus fez na cruz, a obra dele na cruz. A obra dele na cruz consumou tudo. O homem não precisa mais pagar nada. A palavra que Jesus usou na cruz quando disse está consumado é a palavra grega tetelestai, que significa o seguinte, está pago, não tem mais volta. Se o homem se achegar a mim, é o que Cristo está dizendo, ele não precisa pagar nada, é de graça que ele vai receber esta salvação. O outro princípio, que é muito importante, é o princípio dos solos cristos, que é algo que, sinceramente, é deixado muitas vezes de lado. E esses princípios estão todos atrelados, todos os 5 princípios estão atrelados. Os solos cristos significa o seguinte, que eu e você, qualquer ser humano, não precisa de forma alguma de outro mediador para fazer com que nós possamos nos achegar diante de Deus. Na época que a reforma foi feita, as pessoas acreditavam que para se achegar diante de Deus poderiam conversar com algum santo, ou poderiam, através de uma confissão a um padre, ele fazer uma mediação, ou seja, ele iria dizer, olha, você faça tal coisa que Deus vai lhe perdoar. Não, na reforma ficou claro que Cristo foi quem morreu na cruz. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está na Escritura Sagrada. Ele é o único que faz esta mediação. Por isso, só os Cristos, somente Cristo pode conversar com Deus a nosso respeito, interceder como sumo sacerdote, que a Bíblia diz que ele é, a nosso respeito. Ou seja, Santa Ifigênia não pode, o Santo Antônio não pode, a Maria dos católicos não pode, ninguém pode fazer isso. Só Jesus é o mediador. E mais, só ele, a morte dele e a pessoa dele, somente por meio dele, da morte dele, da pessoa dele, é que alguém pode se achegar a Deus e ser salvo, porque ele é Deus e é Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, é Deus, 100% Deus e 100% homem. Então você não precisa mais ficar buscando aí outra pessoa para ser seu mediador. Basta Jesus Cristo. Ele é único e suficiente para salvar a sua vida. E por último, o último princípio, só lhe deu glória, ou só lhe deu glória, é o último dos solas. É um ensinamento que toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada através da sua vontade e ação, e não só toda a suficiente expiação de Jesus na cruz, mas também o dom da fé em que a expiação é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, eles mesmos aqueles santos da Igreja Católica e os papas e a hierarquia eclesiástica não eram dignos de glória nenhuma. Para que você entenda esse princípio só lhe deu glória, o último princípio é o seguinte, somente a Deus pode ser tributada toda a glória por todo esse processo que eu estou aqui apresentando. Ou seja, somente Deus é que pode nos salvar, somente Deus é o autor da Escritura, somente Deus pode nos dar a salvação de graça e nos dar o meio que é a fé, e somente Ele mesmo, o próprio Deus, é que morreu na cruz por nós. Ou seja, ninguém, nenhum outro ser na face da terra, nenhum homem, seja ele, por mais perfeito que seja ele quem for, papa, ou até mesmo um nome proeminente dentro do meio evangélico, nenhum desses homens pode ter uma veneração ou uma glorificação. Ninguém pode glorificar ou venerar esses homens. Nós entendemos que todos os homens são humanos, mortais, pecadores, e aqueles que aceitaram Jesus são santos no sentido de que, em Jesus Cristo, eles recebem um processo chamado processo de santificação.
Eles começam a tornar a sua vida santa no sentido não de serem homens que vão fazer milagres extraordinários ou que são mais do que os outros. Continuam pecadores, mas estão agora, a partir do momento em que são justificados, tendo uma transformação de vida. E o nome dessa transformação é santificação. Eu queria deixar com vocês esses 5 princípios e terminar dizendo o seguinte: os 2 primeiros grupos basicamente acreditam nisso. O terceiro grupo, eu não vou dizer que todos os que são neopentecostais deixem de lado essas doutrinas que eu estou afirmando aqui, ou melhor, esses princípios. Mas eles têm, como eu já disse no vídeo passado, se voltado para uma série de coisas que são antagônicas a esse princípio. Eu vou citar um só, um ponto em que eles são antagônicos. Quase que sempre os neopentecostais, eles têm algum homem que eles veneram. Vamos dar um exemplo. Nós temos neopentecostais que olham para os fundadores das suas igrejas e dizem assim: o consagrado, o homem que não tem erro, o homem que não peca, e aí acabam, ou até entendem que ele peca, mas muito menos do que os demais, vamos dizer assim. É como se ele fosse revestido de uma santidade própria, que ele fosse alguém diferente dos demais. E isso é contrário, por exemplo, a esse último princípio. Os neopentecostais também, eles fomentam muitas campanhas para obter alguma coisa. E eles acabam com isso solapando a ideia de que Deus nos dá as coisas somente pelo seu favor, nós não merecemos nada, nós somos pessoas que tudo que recebemos é graça de Deus. Então hoje eu queria encerrar o programa, foi um programa bem longo, né? Nós estamos aí com bastante tempo, e eu quero que você ouça o programa e saiba que essas são as crenças básicas dos verdadeiramente evangélicos e que, na minha opinião, estão compondo nesse momento esse quadro: os pentecostais clássicos e os históricos. Não que lá no meio dos neopentecostais não tenha gente sincera, mas eles vão ter que rever algumas crenças que eles têm. Eu queria terminar o programa dizendo que, embora o programa foi mais longo, eu preciso que você olhe esse programa, curta ele e acesse a nossa fanpage que está aqui, inscrevendo-se também no canal É Tempo de Falar. Eu quero terminar hoje com uma oração e quero incluir 2 pessoas nessa oração. Eu tenho a filha de um amigo meu que está passando por um problema sério. Ela sofreu uma queimadura a partir do contato com uma água fervente, parece que estava dentro de um micro-ondas. A filha do Cris, a Esther, e o pai do meu pastor, que eu até não sei o nome dele, mas Deus sabe, o pai do pastor Leon. Meu querido pastor Leon, um beijo no teu coração. Eu quero encerrar o programa orando por essas pessoas. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que eu estou aqui com os meus queridos que estão me ouvindo. Quero te entregar, Senhor Jesus Cristo, esse programa. Eu sei que ele foi mais longo, mas eu te peço que os nossos amados tenham paciência, possam assistir ele na íntegra, divulgar e que possam, acima de tudo, serem edificados para a glória do teu nome. Eu oro também pela Esther, a pequena Esther, que nesse momento, Senhor, a tua mão possa estar sobre essa menina, sobre essa criança, Senhor, e também sobre seus pais, o Cris e a Helenara, dando-lhes graça nesse momento. Oro também pelo pai do meu pastor Leon, que a tua mão lhe dê saúde, Senhor. Dê agora nesse momento também lucidez para reconhecer que o seu filho é um homem de Deus que te conhece e que ele possa confiar no mesmo Deus que o filho dele já confia. Abençoe essas pessoas também, as nossas vidas, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, pessoal, até o próximo programa, até o próximo sábado, sem ser este agora, que nós vamos mandar este programa aí para você mais caseiro, e até o outro sábado, então, querendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, até lá.